Amém. Se tem alguém alérgico aí, fumaça, me perdoe a gente em nome de Jesus. Não sei porque que eles jogam fumaça, parece que é para melhorar Amém? Pode sentar, toma o seu lugar. Deus abençoe você. Obrigado pelo carinho. O maior presente é poder caminhar no chamado ministerial com pessoas tão preciosas como vocês. Amém? Eu nunca poderia fazer as coisas que nós temos feito como igreja local sem a sua vida. Amém? Agradeço a todos o carinho. A partir do ano passado a gente já não fala mais a idade, só comemora aniversário, não precisa mais falar a idade, ok? Fica por conta da tua imaginação. Obrigado pessoal aqui que ministrou aqui também. Quero ler um texto, quero ler 2 textos. Antes de ler o texto, quero louvar a Deus pela vida do Elton, que está aqui com a gente hoje. O Elton agora não é mais baiano, agora é... Como é que é o nome? Que lugar lá? Piauí, é piauiense? Elton agora é piauiense, né? Eu não posso fazer mais brincadeira. Antigamente eu ia falar que a cabeça está ficando até mais achatada, mas hoje em dia não pode mais fazer esse tipo de brincadeira que o pessoal fala que é, né? Eu sou filho de baiano, então eu posso fazer a brincadeira, né? Não pode. A galera hoje está meio complicado, né, meu irmão? Não sei como é que sobreviveriam na minha época na escola. Todo mundo tinha um apelido. E a gente, até hoje eu não sei o nome da galera, a gente só lembra do apelido, né? E cada um, e o apelido combinava, cara. Impressionante, combinava. Tinha um colega meu, a gente jogava bola junto, fazia um monte de coisa junto, o apelido dele era Foca, mas a cara dele não era igual de uma foca. Quando ele era menor a gente chamava de Foquinha. Aí tinha um vizinho que morava num apartamento do lado, que o apelido era Boi. Era Boi Tatá, depois virou Boi. Aí nasceu o irmão dele, aí a galera da rua chamava de Bezerro. Eu sou de outra época, irmãos, e todo mundo se amava, todo mundo brincava. Às vezes a gente brigava, mas não tinha esses besterol que tem hoje. O brasileiro é o povo mais misturado que tem. Mais misturado, nós somos todas as raças. Todas as raças, nós não temos... eu sou da... Pode ter um ou outro pateta que tem algum tipo de preconceito, mas é exceção, porque nós somos misturados, né? Nós não temos isso. Estão tentando desenvolver isso no Brasil. O Brasil nunca teve isso. O Brasil é uma mistura de raças, né? Sempre foi. E a gente tem caminhado. Não tem nada a ver com o que eu vou ministrar, por isso eu vou pular fora desse assunto, né? Mas a gente tem caminhado com unidade, como igreja. E na igreja nós somos um só corpo. Sempre fomos um só corpo. A igreja está aberta a todos. Não está aberta ao pecado de ninguém, mas está aberta a todas as pessoas. E quando chegam aqui tem a oportunidade de receber uma restauração, de mudar de vida, de abandonar o pecado, seja qual o pecado que for. O que a Bíblia chama de pecado é pecado e vai ser pecado até a volta de Jesus. Mas a gente recebe a todos por causa do amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Se um morreu por todo, logo todos morreram. Ele morreu em nosso lugar, ok? Seja bem-vindo a essa celebração, ao nome de Jesus. Se você tiver com frio, ligar o ar-condicionado, você fala aí. Cadê os irmãos que cuidam aí do ar-condicionado para desligar, mudar a temperatura? Fiquem ligados aí, verifica com o povo, entendeu? A gente procura atender a maioria, né? Se a maioria tiver com calor, a gente bota mais gelado. Se a maioria tiver com frio, a gente até desliga o ar-condicionado. Importante que você fique bem. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. João 10:10, versão Almeida do século 21, que nós vamos usar
nesses dois primeiros textos. Depois a gente vai mudando. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O tema dessa mensagem de hoje é vivendo uma vida extraordinária por meio da graça. Tanto o texto de João capítulo 10, quanto o texto de 1 Pedro falam de uma vida plena, de uma vida completa, de uma vida abundante, que não está restrita somente ao futuro ou à eternidade, né? Ao porvir, pós-morte. Não. Esses dois textos estão falando de uma plenitude de vida aqui na terra. O início de uma experiência completa, plena, que já se dá aqui na terra. João diz, ao contrário do ladrão que somente vem para roubar, matar e destruir, Jesus então, ele mesmo afirma: eu vim para que tenham vida, uma vida plena. Eu não sei qual é a vida que você está vivendo, eu não sei qual é o tipo de crença que você desenvolveu no Evangelho, se você acha que só tem direito a usufruir de um nível mais elevado de qualidade, de plenitude, só no mundo futuro, no mundo vindouro. Eu não sei, talvez você chegou aqui, né, por conta de pregações de internet ou de uma outra origem denominacional, mas eu quero dizer que você não tem base bíblica para crer dessa maneira. Eu não estou dizendo que você não vai passar por lutas, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas eu estou querendo dizer que a vida que você foi chamado para viver não é uma vida qualquer, não é uma vida, sabe, com promessas apenas para o futuro. A nossa esperança principal é a vindoura. Nós não vivemos por conta deste mundo, mas existem promessas poderosas na palavra de Deus a respeito da nossa vida aqui neste mundo. E Jesus, quando disse em João capítulo 10, eu vim para que tenham vida, e uma vida plena, essa vida plena se refere ao futuro e ao presente, uma vida completa, vida abundante, vida intensa. Nesse momento você podia ter dito realmente um amém, um glória a Deus, porque essa é a vida que Jesus nos proporciona. Essa vida que nos é dada por Cristo é uma vida superior à vida que você vivia antes, e é uma vida completa. Isso também significa que não é uma vida provisória ou temporária, porque tem gente que vive muito bem temporariamente. Tem pessoas que estão usufruindo da riqueza, tem pessoas que estão usufruindo de situações que lhe dão qualidade na vida terrena, ainda que não tenham paz interior, ainda que tenham um vazio no seu coração. Por mais que elas tenham dinheiro, que elas ocupem posições, que elas desfrutem das coisas que este mundo provisório pode oferecer, elas são incompletas.
os benefícios dessa vida extraordinária devem ser usufruídos a partir de agora. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Eu não vou poder demorar, porque eu quero falar várias coisas aqui. Mas entenda que a vida que você está vivendo hoje, ela deve melhorar. Ok? Nós vivíamos no extremo da pregação, por falta de compreensão bíblica, de que o crente, ele tinha que sofrer. O crente, ele tinha que ser pobre, porque se enriquecesse ia para o inferno. Muitas vezes não se pregava dessa maneira, mas se compreendia assim. Se olhava com desconfiança. Alguém que tinha uma boa condição financeira. Por outro lado, alguém que tinha uma boa condição financeira olhava com preconceito para a igreja, para a fé evangélica. Mas depois Deus começou a trazer, através de sua própria palavra, mais luz, uma melhor compreensão daquilo que já está na palavra. Não mudou, não foi inventado nos dias de hoje, continua na palavra. É uma teologia bíblica completa, que alcança todas as áreas da nossa vida, porque a salvação, ela é tríplice. Deus atua no espírito, na alma e no corpo. A salvação, ela é completa. Ela se inicia com um processo imediato, que é a regeneração do espírito, e continua se processando através da transformação da alma, e será totalmente concluída através da glorificação do nosso corpo. Você está entendendo? Conhecer um pouco da verdade não é suficiente. É preciso mergulhar na exposição da palavra. A vida abundante que Cristo promete, e essa graça multiplicada que o apóstolo Pedro menciona, é para começar a ser vivida hoje, na minha vida e na tua vida. Esse era um bom momento para você dizer um amém, um glória a Deus. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. A compreensão que nós temos sobre graça, durante muito tempo, e eu acredito que ainda hoje, está focada somente no aspecto relacionado à salvação, porque nós entendemos e entendemos bem, pela misericórdia, por mim, por você, para que sejamos salvos. Tudo o que precisava ser feito concernente à nossa salvação foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue por nós lá na cruz, perdoou os nossos muitos pecados. Ele comprou o acesso ao Pai. Ele assumiu uma posição de condenação, ou seja, ele foi condenado em nosso lugar, e nós fomos absolvidos por sua graça. O aspecto da graça relacionado à salvação parece não ser tão difícil de ser compreendido, e mesmo assim, apesar de tanta repetição, tanta ministração, ainda tem gente que não consegue acreditar que pode estar salva por causa das suas dificuldades, por causa das suas lutas, por causa das tentações que ainda sofrem. No que diz respeito à salvação, a graça de Cristo é suficiente. Pela graça sois salvos por meio da fé. Pedro perguntou para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Pedro achou que estava tirando onda, porque a base de suas crenças era a lei. O que a lei dizia? Olho por olho, dente por dente. Por fez contigo, você faz de volta, né?
olho por olho, dente por dente. Então Pedro, numa percepção que já foi muito boa, ele talvez tenha pensado: pô, agora vou arrebentar. Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão quantas vezes? É até 7? Aí Jesus responde: não, até 70 vezes 7. Isso ao dia. 70 vezes 7 dá o total de 490 vezes ao dia. Mas Jesus não está querendo limitar 490 vezes. Jesus está falando que todas as vezes que alguém pecar contra você, você tem que perdoar. Você está me ouvindo, esposa? Você está me ouvindo, marido? Isso dá um total de 178.850 vezes que você tem que perdoar uma pessoa em um ano. Talvez tenha uma pessoa aí que você precisa perdoar que fez a mesma coisa contigo 4 vezes. E você: não, agora não. Na primeira vez tudo bem, na segunda, mas agora na 4ª vez não dá mais. Você está fora da palavra. Você tem que perdoar sempre. Essa ilustração que Jesus faz sobre o perdão, na verdade, ele está manifestando a graça do Pai em relação ao perdão a nós. Porque se você perceber, na maioria das vezes que Jesus, se não em todas, menciona a questão do perdão, ele condiciona. Ele condiciona: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em outro lugar, ele diz: tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas dívidas ou os vossos pecados, se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderem de todo o coração. Note que ao mesmo tempo que Jesus está falando para Pedro sobre perdoar ao próximo, as pessoas que nos ofendem, ele está também revelando a imensa dimensão da graça e do perdão do Pai. Teologicamente, é muito claro que o Senhor nos perdoa todas as vezes que nós pecamos. Não importa que é a mesma coisa, não importa que já foi a 2ª, a 3ª, a 10ª, a 20ª ou a 1000ª vez, se houver um arrependimento verdadeiro, acompanhado de confissão dos pecados, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há limites para o perdão de Deus. Sua graça nos concede perdão todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Mas vamos ligar uma luz de alerta. Tome cuidado. Projeta, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Nós vamos ler esse texto na NVI. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Muitas pessoas confundem a graça com uma licença para pecar. O que é a graça? A graça é a compreensão de que eu não consigo, mas Jesus fez tudo o que era preciso fazer em meu lugar. Ele sofreu a punição do pecado e me absolveu. Isso é graça. Graça não é uma licença para pecar. Graça não é um perdão automático. Estão pregando agora sobre a universalidade. Já é uma doutrina, uma falsa doutrina antiga, a universalidade da morte de Cristo. Ou seja, quando Jesus morreu, todas as pessoas automaticamente estão salvas.
Hitler está salvo, né? O fulano que vive na prática de um pecado condenado pela palavra está salvo, eu estou salvo. Não, isso é uma falsa doutrina. A graça não é uma licença para pecar, e a salvação não é obrigatória, é para todo aquele que crê. Existe muito fundamento bíblico para essa doutrina tão fundamental, que é a salvação pela fé, e fé em Jesus por aquele que crê. Se confessarmos a Jesus como Senhor com a nossa boca, e se nós crermos com todo o nosso coração, nós seremos salvos. João diz que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida, mas aquele que não crê já está condenado. A ira de Deus permanece sobre esta pessoa. Paulo está falando que nós vamos continuar pecando para que a graça aumente, porque ele estava falando no capítulo anterior que a lei evidenciou o nosso pecado. Quando veio a regulamentação da lei, ela expôs a nossa fragilidade, o nosso pecado, a nossa falta de condição de fazer aquilo que agrada a Deus, de cumprir a lei. Algumas pessoas continuam dizendo: eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, mas quando a lei expõe a vida dessa pessoa, ela é pecadora, e o único lugar que ela merece passar a eternidade é no inferno. Jesus Cristo, quando veio e morre por nós na cruz do Calvário, Ele vem para nos substituir, porque Deus, Ele declara: o homem é pecador e o homem não tem condições de ser salvo. A única forma de ser salvo é através de um justo sendo condenado em seu lugar, e foi exatamente isso que aconteceu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a base da nossa fé. Não fique reproduzindo discursos falsos por aí, porque você pode cooperar com a ida de alguém para o inferno. É preciso arrependimento, é preciso ser perdoado pelo poder do sangue de Jesus, é preciso ser exposto a essa graça maravilhosa. Você está entendendo? Não importa como você pensa, não importa como as outras pessoas pensam, a Bíblia não vai mudar. O que Deus estabeleceu vai prevalecer. Nós somos salvos por causa da graça. Eu não mereço ir para o céu, irmãos, nem você, e nem aquele pastor que você admira, que acha que ele é quase um anjo da televisão. Ele merece ir para o inferno. E todas as pessoas que você pensar. Cristo morreu em nosso lugar, porque nós não tínhamos condições de sermos salvos. Você entende isso? Isso é graça. Esse aspecto da graça é mais facilmente compreendido por uma parte das pessoas, distorcido por outras, mas é mais facilmente compreendido. Não é possível alguém que teve um encontro com Cristo não desejar viver uma vida que lhe seja agradável. Ter dificuldade de ter que renunciar à vontade da carne é outra coisa. É isso que Paulo está falando em Romanos 6, 1 e 2 que nós lemos. Que diremos, pois? Vou permanecer no pecado para que a graça venha e seja manifesta? Não. Alguém que nasceu de novo, alguém que entregou sua vida a Jesus, tem o desejo de agradar a Ele. É normal, é como andar para frente, irmãos, é normal. Querer agradar a Deus, querer melhorar, faz parte da nossa nova vida. Eu não estou dizendo que você não vai ser tentado, eu não estou dizendo que você não possa pecar. Jesus já perdoou você. O que eu estou dizendo é que não é normal
alguém que nasceu de novo não se importar em viver uma vida de pecado. Você está entendendo? Aí um exemplo que eu acho muito interessante é o exemplo da topada. Quando você anda dentro da sua casa e de repente você dá uma topada com o dedinho, aquele menorzinho, na cadeira ou em algum outro objeto da casa, você vai à lua. Você só não xinga um palavrão porque você não tem esse hábito. E alguns até xingam, né? Que Deus ainda está trabalhando e precisa ser liberto do palavrão. Dói demais. Ninguém que seja emocionalmente sadio vai acordar de manhã e vai dizer assim: o dia hoje está muito lindo, eu vou sair do meu quarto e vou dar uma topada na quina da cadeirinha na sala. Você acha que alguém emocionalmente sadio faria um negócio desse? É claro que não. O pecado tem que ser assim na nossa vida, irmãos. O pecado não pode ser um estilo de vida, uma coisa planejada, uma coisa premeditada. Um pecado, quando acontecer, tem que ser um acidente. O pecado da nossa vida precisa nos entristecer, precisa nos fazer chorar, pela consciência do pecado, de que estamos entristecendo a pessoa do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Nós fomos chamados para viver uma vida adequada. Nós fomos chamados para viver a vida que a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para viver. Nós não fomos chamados para viver uma vida parcial. Eu fui perdoado, salvo, mas não consigo vencer o pecado. Nós não fomos chamados para isso. Pode ter até alguém que está lutando, mas nessa noite você vai compreender o que é a graça. A graça que nos ajuda a viver uma vida vitoriosa. Você vai compreender que não é mais como na lei, porque na lei havia um empenho, havia um esforço muito grande, sem sucesso, sem êxito. Mas na graça, a graça nos proporciona a capacidade de triunfar, de crescer, de melhorar. A graça não é derramada somente para a salvação, mas a graça também é dispensada para vivermos a vida que fomos chamados para viver em Cristo. E isso é extraordinário. 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Forte, hein? Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. No Velho Testamento, o padrão de Deus era inalcançável pelas pessoas. Mas na Nova Aliança, Deus não propõe nada que nós não tenhamos condições de viver e viver plenamente. Na Nova Aliança, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a graça. Na Nova Aliança, todos os mandamentos, nenhum deles são pesados para nós. João falou, Jesus falou, né? E foi registrado no Evangelho de João: eu dou-lhes os meus mandamentos, eles não são pesados. Na Nova Aliança, aquilo que Deus nos chama para viver, nós temos condições plenas de viver. Se Deus diz que devemos fazer algo, é porque de fato nós podemos fazer. Olha comigo o que diz, não precisa projetar, mas em Tiago, capítulo 4, 6, diz que Deus concede graça, Deus concede mais graça. E em 1 Pedro 1 e 2, diz: graça lhes sejam multiplicadas. Deus concede graça, Deus derrama graça na nossa vida.
E pela graça a gente flui, pela graça a gente caminha, pela graça a gente não para. E essa graça, além de tudo, ela é multiplicada. Olha só que coisa tremenda, irmão. Efésios 4:1, agora sim, Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só que coisa forte. Eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. E em 1 Tessalonicenses 2:12, ele diz: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Em Efésios e em Tessalonicenses, Paulo diz para andarmos de modo digno do Evangelho e da maneira digna de Deus. Não haveria essa instrução na palavra de Deus se não houvesse plena condição de cumprirmos isso. Como eu disse, na antiga aliança era improvável ou até mesmo impossível alguém viver aquilo que Deus tinha como expectativa para que eles vivessem. Mas na nova aliança, pela graça, pela ação do próprio Deus em nossa vida, nós podemos viver. Você está entendendo? Você está compreendendo, irmão? Aí já cabia um amém, sem eu falar nada. Não é mesmo? Como podemos viver assim? A resposta é pelo poder da graça. Essa palavra graça aparece no Novo Testamento 150 vezes. Caris, 150 vezes ela é encontrada no Novo Testamento. Ela é traduzida no grego, na maioria dos dicionários, como favor feito sem expectativa de retorno. Um favor feito sem expectativa de retorno. Ou seja, Deus nos doou, sabendo que nós não vamos poder corresponder. Deus nos deu, mesmo sem nós podermos corresponder. É por isso que Hebreus diz que Jesus é fiador de uma nova aliança, né? Quem já precisou de fiador para alugar uma casa, sabe o que é o fiador. Se o gente fina que pediu para tu ser fiador, o provérbio diz para tu não se tornar fiador. Mas se tu foi lá e se tornou fiador, e o gente fina não pagar, o devedor é você. Hebreus diz que Jesus é fiador de uma nova aliança. Ou seja, se nós não conseguirmos cumprir a nossa parte, Ele garante o pagamento. Isso é graça. Isso é graça. Graça é a expressão absolutamente livre da bondade amorosa de Deus para conosco, encontrando seu único motivo na generosidade e benevolência do doador. É um favor completamente não merecido e não conquistado. A maioria das aplicações, principalmente Romano e Gálatas, são referentes à salvação, mas a graça não abrange só o aspecto da salvação. Eu quero contar uma história fictícia, ok? Todos entenderam o que é fictícia? Importante isso. Uma história fictícia de um náufrago. O navio naufragou no ano de 1717. John Bevere conta essa história em um dos seus livros. O náufrago, ele naufragou em 1717, um ano antes da invenção da arma de fogo, e ele foi parar numa ilha no Pacífico, né? Uma ilha com a temperatura normal, com animais selvagens, com ursos, né? Como é que é o nome? Corvos não, é o veado, é outro nome do veado. É um bicho desse aí. Porco, cervo, isso aí, cervos, porcos, né?
os ursos selvagens muito perigosos. Em volta da ilha havia uma neblina, uma coisa assim diferenciada, né? Porque aquela ilha não fazia parte da rota dos navios no Pacífico. Naquela época não tinha GPS, nem meios tecnológicos que nós temos antes. Era uma ilha que não era conhecida. E aquele náufrago, a probabilidade dele ser encontrado era praticamente nenhuma. E ele estava lá, já há alguns dias naquela ilha. Ele subiu em uma pedra, ele criou uma espécie de um degrau para poder subir numa pedra alta, para poder dormir ali com segurança, porque ele percebeu que os ursos pareciam estar monitorando todas as ações que ele fazia, e ele temia por sua vida. E aí, como eu falei, uma história de ficção. Surgiu um viajante do tempo vindo do século 21 e apareceu lá com uma maleta na mão e falou: eu estou aqui para te ajudar. Ele abriu a maleta e tinha naquela maleta um rifle calibre 7mm, e ele pegou algumas munições que as pessoas chamam normalmente de bala, pegou ali algumas balas e falou: olha, daqui a 61 dias vai chegar um navio aqui na proximidade, e ele vai pegar a rota tal, e quando ele estiver em tal local, ele fez todas as indicações para facilitar a identificação do náufrago. Você vai dar 2 tiros para o alto, e isso vai chamar a atenção da tripulação do navio, que virá te resgatar daqui a 61 dias. E ele, uau, ficou muito feliz. Ele não tinha esperança de se salvar, e agora ele estava feliz, porque em 61 dias ele estaria fora da ilha. Mas aí aquele viajante do tempo, que foi enviado para aquela ilha por um empresário que investiu milhões para poder resgatar aquela pessoa, o viajante do tempo falou para ele: olha, mas as coisas não param por aqui, ainda tem mais. Esse rifle e essas balas, elas perfuram e podem matar um urso feroz que tenta te devorar. Você vai poder se proteger, você vai matar o urso. E aquele homem que já estava ali alguns dias sem comer, ele já havia tentado fazer lança para matar um cervo e não conseguiu, ou um porco e não conseguiu. Ele já havia tentado até a tiradeira e nada deu certo. E falou: você vai poder usar esse rifle para caçar a sua alimentação. E ele: uau, que coisa maravilhosa. E aí ele falou: mas não termina ainda, tem mais. E ele foi levado pelo viajante, o náufrago foi levado pelo viajante até uma parte da ilha onde tinha uma caverna protegida, porque ele estava dormindo em cima de uma pedra, passando frio à noite, com chuva e vento. Foi levado ali para essa caverna, e ele falou: olha, esses animais que você vai caçar, você pode usar a pele e amarrar em uma palmeira e na outra para servir de porta, para os ursos não entrarem aqui. Além disso, se você tiver que matar algum urso para a sua segurança, né? Eu sei que o que eu estou falando, os ecologistas podem não gostar, mas o cara está se protegendo. Você vai fazer a pele deles como um colchão, como um cobertor, para você poder ficar bem, ter alimentação e viver bem esses 61 dias que ainda restam pela frente até você ser resgatado. Agora eu vou contar essa mesma história, só que com partes diferentes. Um viajante do tempo chega até a ilha onde o náufrago chegou após naufragar de um navio, no meio do Pacífico, uma ilha que não era rota de navios, cercada por uma neblina que não deixava ninguém ver o que estava acontecendo ali. E ele chega com uma maleta, e ele abre a maleta, ele pega um rifle, pega a munição, atira para o alto. Ele toma um susto, porque não tinha sido inventado ainda naquele ano, 1717, só foi inventado um ano depois a arma de fogo.
E ele falou: olha, daqui a 61 dias vai passar um navio por aqui, por esse itinerário, por essa rota. Você vai se posicionar dessa maneira e vai fazer a contagem do tempo dessa maneira, para que quando ele chegar, você vai perceber que o navio chegou. Você vai dar 2 tiros para o alto, eles vão identificar você e você vai ser resgatado. Mas esse viajante do tempo não fez os detalhamentos e as exposições que o anterior havia feito, e ele desapareceu. Após o viajante do tempo dessa segunda história desaparecer, aquele náufrago falou consigo mesmo: como eu vou sobreviver aqui até o dia do resgate? Eu posso ser morto por ursos? Ele não sabia que aquele rifle tinha outros benefícios de proteção, de alimentação, que iriam facilitar a sua vida durante os 61 dias que ele estaria naquela ilha. Qual é a aplicação que nós podemos fazer relacionada à graça de Deus? Muitas vezes nós só ouvimos uma parte da pregação, que Jesus morreu para nos salvar e um dia nós teremos uma eternidade maravilhosa, mas ainda tem um tempo pela frente que nós vamos precisar viver aqui. E a história não foi toda contada, tem outros benefícios. Aquele náufrago representa eu e você. O viajante do tempo representa um amigo, uma pessoa estranha, um pastor, alguém que pregou o evangelho para você. Aquele rifle representa a graça de Deus. O navio que virá resgatar daqui a 61 dias representa a mudança, a transição. Nós vamos sair daqui e vamos para um outro lugar. E os 61 dias representam o período que ainda estaremos aqui neste lugar. Eu não sei se você está entendendo essa ilustração, mas a graça, ela vai além do aspecto relacionado à nossa salvação. A graça tem a ver com o tipo de vida cristã que a gente vive. A graça tem a ver com a intimidade, o relacionamento com Deus, as experiências que nós temos e podemos ter ainda maiores. Irmãos, eu só estou pregando hoje aqui pela graça. Pela graça. Porque se Deus fosse fazer uma avaliação, não precisava ser nem profunda, uma avaliação simples da minha vida. Isso se aplica a você também, se aplica a qualquer pessoa. É pela graça. A definição da palavra graça no dicionário Strong's é a influência divina sobre o coração, com seu reflexo na vida. Olha só que coisa forte, vai ampliando. A influência divina sobre o coração com reflexo na vida. Observe que tem uma diferenciação externa entre aquele que tem a graça e aquele que não tem. A graça, ela atinge você, ela afeta você e reflete. As pessoas conseguem perceber que tem graça de Deus na tua vida. Tem algo especial, tem algo diferente. Você está entendendo? E não tem a ver com aquilo que você consegue fazer. Em Atos capítulo 11, versos 22 e 23, diz que notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, vendo o quê? Vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé chegou ali e ele conseguiu identificar, ele conseguiu perceber como a graça de Deus estava se manifestando na vida daquelas pessoas. A definição da enciclopédia Zandervan para a graça é muito maravilhosa. Essa definição, essa graça é uma força dinâmica que faz mais do que afetar a nossa posição com Deus, nos conferindo justiça. A graça afeta
também a nossa experiência. A graça é marcada sempre pela obra capacitadora de Deus dentro de nós, para vencer a nossa impotência. Em outras palavras, a graça nos dá a habilidade de irmos além da nossa habilidade. Ela nos dá a habilidade de vivermos como Jesus. Irmãos, talvez você não esteja vivendo isso por falta de compreensão, mas hoje Deus está derramando mais luz. Você pode viver com muito mais intensidade. Você recebeu graça para salvação, mas você também recebeu graça para viver uma vida plena. Você está compreendendo, irmão? O Espírito está derramando luz, luz da palavra no teu coração. Olha o que diz Hebreus 12, 28, na Almeida Corrigida e Fiel. Deixa isso muito claro. Peço aos irmãos do louvor que comecem a subir. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Olha só que coisa forte. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Eu não sei se você está compreendendo. A gente serve a Deus agradavelmente por causa da graça. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. A graça nos capacita a servir a Deus, sabe, de uma forma melhor, de um jeito melhor, de um jeito especial, irmão, do jeito que a palavra quer que a gente sirva. Talvez algumas pessoas estão se frustrando porque receberam a salvação pela graça, mas querem viver a vida do reino segundo a lei. Mas eu quero dizer que até para buscar a Deus, até para viver uma vida de intimidade, de oração, é pela graça. Você está entendendo isso? Aleluia. Tem graça de Deus dispensada e disponível para mim e para você. A graça nos dá a habilidade de andarmos como Jesus andou. Você está entendendo? É isso que diz lá em João, no Evangelho, na primeira carta de Paulo a João. É forte, né? É forte, irmão. Primeira epístola de João, capítulo 2, 6. Coloca pra gente, por favor. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É a graça que nos dá a condição de fazer isso e de viver isso. É a graça. Você pode dizer amém? Amém. A graça não só é o favor imerecido, mas também a capacidade de Deus para fazer o que agrada a Ele. Nos dá a capacidade de ultrapassarmos nossa capacidade, nos dá a capacidade de vivermos extraordinariamente. Irmãos, não é uma vida comum, não é uma vida mediana, é uma vida plena, é uma vida extraordinária. É uma vida, sabe, é uma vida que vale a pena. Deus nos chamou para viver isso. Isso não é uma pessoa ou outra, isso não estou de nós. Até você que é caminho do Flamengo pode ver essa vida. É para todos nós essa realidade espiritual. Deus tem plenitude. Deus tem vida abundante para mim e para você. Não é no porvir somente, não é na eternidade somente, não. A vida eterna já começou, irmão. Aquele que me recebe não provará morte. Jesus não está falando da morte de um corpo, Jesus está falando da morte de um ser. Aquele que me conhece, aquele que me recebe não provará a morte, mas terá a vida eterna. Aleluia. Aleluia. A vida eterna já começou. A vida eterna é esta. Aleluia. A vida eterna é esta: que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Você recebeu Jesus, então você é chamado para viver uma vida plena, uma vida abundante, irmão. Aleluia. Eu quero terminar lendo dois textos que ele vai projetar na versão A Mensagem. Dois textos bíblicos.
texto é de Efésios capítulo 3, do 8 até o 10, ok? Efésios 3, do 8 ao 10. É uma versão, essa versão deixa esse texto assim muito claro, e é um ótimo fechamento para essa mensagem de hoje. Nós estamos falando sobre viver uma vida extraordinária por meio da graça. Vamos ler o texto, e aí nós vamos estar encerrando e passando para a ceia do Senhor. Por isso aqui estou pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos. Aleluia! Oh! Aleluia! Deus tem uma vida extraordinária para nós. E para fechar, segunda-feira, capítulo 1, versículos 3 e 4. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, é essa vida que somos chamados para viver, essa vida que os princípios da palavra nos comissionam a viver. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus, a melhor convocação que já receberam. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus depois de terem voltado as costas para o mundo corrompido pela cobiça. Nós temos sido chamados, irmãos, para viver essa vida extraordinária, essa vida abundante, essa vida que vale a pena, irmão. A vida com Jesus não é uma vida, como eu estou me esforçando, espero não perder a salvação, céus, vida, azar. A galera mais nova não sabe, é um desenho que tinha antigamente. Deus nos chamou para viver uma vida que vale a pena. A vida com Jesus vale a pena. Vale a pena viver a vida de Deus. Essa vida boa, essa vida indissolúvel, essa vida indestrutível, essa vida incriada, essa vida plena. É a vida que Jesus nos deu. Aleluia. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas a vida de Jesus é uma vida tremenda. Eu vim para que tenham vida e uma vida plena. Se coloque em pé neste momento. Ora baixeira bacara baixara barabarabara. Era manabachara barabarabara. Aleluia.